Companheiro, eu acho que, bom, sempre tivemos o ditado de que o ônus da prova está para aquele que afirma. Se alguém afirma que algo existe, está afirmando. E se alguém afirma que algo não existe, também está afirmando. Você tem assim um certo direito de falar que também cabe ao ateu explicar por que, que ele não existe. Porque não adianta um ateu chegar para um crente e falar, não, Deus não existe. Agora, por que, que não existe? Por que não? Né? Agora, aí o ateu pergunta para o crente, o crente fala para o ateu, Deus existe. Aí o ateu pergunta, por que Deus existe? Porque existe. Isso não é prova. Certo, você gostaria de uma opinião, de saber por que Deus não existe. Eu sou ateu, eu digo que Deus não existe. Mas aí nós temos que ver uma coisa, qual é o Deus a que eu estou me referindo? Qual é o Deus que você está se referindo? Porque você tem um Deus, mas só que neste mundo há uma variedade de sociedades, cada qual com o seu Deus. Existe uma variedade, olha, de 15, 20 deuses para lá. Agora, qual Deus desses é que existe? É claro, você vai dizer que é o seu Deus que existe, os outros não. Então, você também se torna um ateu, porque você não acredita no Deus dos outros, você acredita no seu Deus. Agora, o ateu, por que o ateu não acredita que Deus existe? Porque, a princípio, começamos pela Bíblia. Na Bíblia existe uma narrativa do princípio da existência. Ali está escrito, lá no princípio da Bíblia, no princípio criou Deus, céus e terra. A palavra princípio significa início de todas as coisas. Não tem nada dizendo, explicando que havia algo antes do princípio. Agora, então tá, no princípio criou Deus, os céus e a terra. O que significa a palavra céus? Você já procurou um dicionário? Se você procurar um dicionário, você vai ver que a palavra céus significa um espanto, um repente, uma surpresa. Quer dizer, céus. Terra. Você já procurou no dicionário o que significa a palavra terra? A palavra terra significa um lugar propício, um lugar de possibilidades. E na sequência está escrito, a terra era sem forma e vazia. Agora, aquele lugar de possibilidades era sem forma e vazio. Vazio, a palavra vazio, significa que nada existe. Era um negro, era uma escuridão, era uma trevas extensa. Nada havia, a não ser o estado de expansão constante do infinito, desse espaço vazio que tem por aí, constante. Porque se você procurar mentalmente, porque claro que não existe aparelho, avião, aeronave para fazer isso, mas se você mentalmente se afastar desse nosso sistema, da nossa galáxia, e se aprofundar em busca da borda do infinito, você nunca vai chegar, porque o infinito vazio está num estado constante de expansão. Esse estado, você sabe, se você estudar um mínimo de ciência, que todo estado causa uma reação. Aí que houve a história que dizem do Big Bang, que eu não acredito que houve uma imensa explosão. Eu acredito sim, que houve ali um princípio microscópico e não um big evento. Essa é a minha visão que eu tenho de Deus. Por que ele não existe? É porque esse Deus que as pessoas veem, eles veem como um Deus eterno, que propiciou, que iniciou, que esteve ali naquele espaço vazio e disse aquela palavra, haja luz e houve luz. Não havia nenhum Deus antes do princípio. Deus foi formado junto com a existência. A existência, Deus é a existência. E por isso que eu digo que Deus não existe. Mas ao mesmo tempo, eu digo que Deus existe. Porque nós somos a luz. Nós somos a vida. E se Deus é a vida, Deus existe. Porque como há de se negar que nós estamos aqui? Se Deus é a maior maravilha de toda a existência, de tudo que há, qual é a mais maravilhosa condição, situação em que um ser poderia imaginar? É estar presente, vivo aqui na existência. Então eu digo que Deus existe porque Deus é vida. E também digo que Deus não existe porque, para mim, o Deus que as pessoas, que os evangélicos pregam é mentira. Esse Deus não existe. O Deus que existe, eu não sabia. Esse é meu pensamento como ateu. Mas eu não tenho muito tempo para falar porque vai correndo o tempo. Mas se você tiver interesse, a gente pode se aprofundar ainda. E eu tenho muita coisa ainda a relacionar em cima da escrita bíblica. O companheiro, eu sou ateu.
mas fique com Deus.